Bom, voltamos. Voltamos não, né? Voltamos. Eu tava gravando recentemente, aí eu tava fazendo as edições e tudo mais. Aí deu um erro nessa merda. Agora eu vou ter que regravar essa porcaria. Tô comendo um chiclete. Eu vou ter que regravar essa porcaria porque eu tava editando e não saiu bem como eu queria, né? E eu não consegui nem salvar o outro áudio. Então eu vou regravar. Mas bem, eu tava falando antes, pra quem não. Eu nem postei ainda, né? Acho que agora isso eu vou conseguir postar. Eu tava falando antes a respeito dos Doomers, que eu vou fazer uns 2 ou 3 podcasts que eu vou tentar falar a respeito dos Doomers, que eu fiz um falando um pouquinho dos Incel, depois eu vou fazer mais outro. Esse vai ser um resumo um pouquinho dos Doomers. Óbvio que agora minha linha de raciocínio da outra gravação foi pro caralho, né? Porque nem não vou conseguir pegar toda a minha linha de raciocínio, mas vamos retomar então. Então eu peço desculpas, vou ter que estar falando isso tudo de novo. Vamos lá, deixa eu tomar um gole d'água primeiro. Bom, os Doomers são aqueles caras que eles são meio que tipo amarguradão, depressivão com a vida e com a sociedade, porque eles acreditam que a sociedade ela tá num colapso universal, tanto na humanidade, tanto na economicamente, em diversas questões. Então eles acreditam que assim, a vida para eles não faz sentido, sabe? Se a sociedade tá um caos, tá esse lixo, por que viver então? Por que, por que, por que viver? Por que continuar num processo civilizatório que a gente sabe que já não tá dando certo? Essa é assim que pensam mais ou menos os Doomers, sabe? E outra coisa também, né? Eles têm um estilo de vida assim que, apesar de eles serem uns caras bem conscientes no esgoto, o esgoto pode. Eles podem ser os caras mais inteligentes dentro do esgoto, mas o esgoto vai estar fedido mesmo assim, tá, sabe? A inteligência deles não vai fazer com que o esgoto. Vocês entenderam? Mas assim, eles têm um estilo de vida assim, digamos que triste de se viver, sabe? Eles não têm amigos, eles vivem trancados dentro do quarto ou em apartamentos. Eles têm empregos para subempregos, né? Porque eles dependem dos vícios, então eles têm que pagar aquilo que eles consumem. Eles pagam que trabalham, né? A vida deles é movida a vício, a drogas, a pornografia. E isso é um problema que não é um problema para eles, sabe? Para uns isso é problema, mas para eles, para mim era problema, mas não, sabe? Para eles não são, é um dos menos problemas, sim. Não é problema. Mas assim, eles não têm amigos, e esses caras não, tipo, não coisas que para eles talvez mudaria seria a questão das seria a questão de eles entrarem dentro de um relacionamento, de terem uma namorada, e eles não conseguem. Pá. Então eles acabam desistindo disso também às vezes. E às vezes ou desistem ou tentam e vê que não dá certo, a situação deles piora mais ainda. Eles já estão enfrentando problema de depressão, de crise existencial, vício, tudo quanto é tipo de coisa. Aí ele não consegue Aí eles não obtêm resultado merecido, aprovação e resultado por parte das fêmeas, das mulheres. Os caras ficam mais revoltados ainda, sabe? Ou eles se matam, às vezes eles. Eu não sei se eles matariam alguém, uma mulher, algo do tipo. Acho que sim. A situação às vezes piora, sabe? Então, eu acho que isso hoje vai ser um podcast
curto, porque o outro tinha dado 15 minutos e por falhas técnicas não, não consegui postar, não consegui editar. Mas assim, né, voltando ao assunto, que é outra coisa também que acabou deixando eles pior ainda, os números piores ainda, totalmente distinto, querendo se abster da sociedade, se abster de relações humanas, o fato de que também, ideologicamente falando, eles também têm são meio que vítima desse feminismo radical, sabe? De qualquer coisinha ser assédio, estupro, que a mulher pode dizer não, a mulher pode dizer não para um homem que tem empoderamento, todas essas palhaçadas de feminismo aí. Eles também são um fruto disso, junto com os incel, mas os números são piores ainda, sabe? Que tu já tenha que tu já vê que a sociedade já está em colapso por diversas questões. Aí também tu vê que o ser humano, especificamente as fêmeas, também estão está em colapso também, está em degradação. Tu vê que por parte das fêmeas, não só em relacionamentos, mas em relações humanas, tu vê isso também. É pior ainda, sabe? Pra que viver? Pra que viver então? Esse é o problema, sabe? Que apesar disso, eu particularmente, vou falar rapidamente isso que eu penso, eu acho que sim, tem coisas na nossa sociedade que estão em colapso, sim, tem coisas da sociedade também que... Ai, filha da puta! Ah, que merda! Derramou água. Foi mal. Que merda. Derramei água na minha cama. Que maravilha. Claro. Como eu tava dizendo, tem coisas na nossa sociedade que... Que porcaria. Molhou a minha cama. Que maravilha. Claro, né? Resolvi deitar, né? Tem coisas... Deixa no chão isso aqui. Tem coisas na nossa sociedade que tem que mudar em diversos aspectos também. Tem. E aí a gente acaba analisando isso de um outro ângulo. A gente não sabe lidar com isso, como eu tinha dito recentemente, agora que, né? Que vai um pouquinho além, vai nessa questão de padrão da sociedade, padrões impostos pela sociedade, padrões impostos pela família, e a gente às vezes não tem um psicológico tão grande para lidar com isso, ou às vezes a gente não quer lidar com isso, a gente tem as nossas maneiras de lidar com isso, de escolher outro caminho, mas a gente está indo numa posição onde a gente não pode escolher, porque dependendo da idade, os números eles são humanos de diversas idades, sabe? Diversas faixas etárias. Tu começa a analisar o mundo de uma forma mais pessimista ou mais bela, vai de cada um, numa certa idade, daí tu vê, ou tu lidar com isso, ou tu ainda continua naquele mundo de ilusão que a vida é sempre bela, tudo é belo, e não é. E geralmente aquilo que é imposto pela sociedade, pelos valores da família, que é isso, né? Que a vida é bela, que a vida é isso, que tu tem que estar no processo já de construir família, construir e assim sucessivamente, que é assim que se faz uma sociedade. Sendo que, pra que tu quer manter uma coisa que já tá destruída, sabe? Esse colapso que nós está passando é por... E a gente tá tentando manter esses valores, sabe? Tipo, teu avô casou com a tua avó, daí nasce tua mãe casa com teu pai, depois aí tu casa com alguém e faz um filho, teu filho casa com alguém, neto, e sabe? Sucessivamente, sendo que nos padrões atuais isso tá praticamente em decadência por diversas questões.
Então os doomers eles acabam se fechando nessa bolha porque eles às vezes não lidam com psicologicamente, emocionalmente ou fogem desse padrão, sabe? Sempre tá lá em cima, mas sendo que isso não vai dar em nada, no final todos nós vamos morrer. No final todos nós vamos morrer. E eles fogem disso. Eles fogem disso, vê o mundo de outro jeito, sabe que não tá dando certo e são futuristas praticamente, sabe? Futuristas, não sei se. São praticamente isso. A maldição molhou minha cama. Que droga. Mas voltando ao assunto, eu tinha dito também por causa da questão do feminismo e de toda essa questão também. Os doomers, por incrível que pareça, eles também são os tipos de cara que vão se tornar vítimas em potencial do feminismo. Feminismo, mulheres feministas em potencial, tá ligado? Que qualquer coisinha é assédio, qualquer coisinha é importunação, qualquer coisinha é isso, como eu tinha dito antes. Que outra coisa também é aquela questão de padrões de sociedade, padrões impostos tanto para um lado quanto para outro, quanto para mulher quanto para homem. Tem os padrões culturais, que hoje a gente vive o culto ao corpo, que é uma coisa ridícula, vamos ser bem sincero, é só um corpo, sabe? É só um, sabe, a gente tem um culto ao corpo por ambas as partes. A gente tem isso também. Os incel, os doomers, eu vou falar sobre os incel amanhã, eu acho. Amanhã tem uma coisa que vai me fazer falar sobre, vai me motivar a isso. Talvez. Tá, mas como eu tava dizendo, os doomers, tem essa questão que eles também vão ser escrachados também da sociedade. A sociedade eles já vão se fechar na bolha por questões da humanidade, por questões universais. Daí tem mais ainda que eles não conseguem uma namorada por ela ser feminista, por ela ser isso, e eles têm uma visão diferente, eles não conseguem uma namorada disso. E o feminismo a gente sabe como é que é os padrões, né? Se o cara já é nerdão, viciado em videogame, viciado em alguma coisa, que quase não sai de casa, ele tem 98% de chance de ser tratado como um esquisito, um virgão, um estuprador de potencial, algo semelhante. Um solitário. Que tipo, pra que viver? Então, sabe? Eu não condeno o modo de pensar dos dummers. Sendo que às vezes aqui no Brasil. Sendo que às vezes aqui no Brasil a gente vive um estilo de dummer, mas nem percebe, né? A gente não percebe isso por causa que a gente tem aquela mania de romantizar sofrimento e ter aquela visão americanizada das coisas, sabe? O Dummer, ele não necessariamente não tem que ser só o carinha branco no porão da mãe, morando com a família no porão lá, e sabe? Aquela visão americanizada, mas não, cara. A gente tá vendo aí vivendo uma das décadas onde praticamente 1% quase meia população brasileira sofre de problemas mentais, problemas psicológicos, cara. Por diversas razões, tá ligado? Sabe? A sociedade praticamente num todo ela tá doente. Então a sociedade praticamente num todo ela tá doente em diversas questões, né? Então tu não pode ter só uma visão voltada só pra a visão americanizada das coisas, como é o brasileiro, sabe? Que adora pagar pau pra norte-americano. Não, aqui no Brasil também, cara. E como é que os doomers eles acabam tentando meio que se mantém, que a única coisa que eles têm é os forchan, tá ligado?
as comunidades fechadas da internet, onde eles tem pessoas que têm esse mesmo pensamento e ali é só no computador, sem ninguém, sem namorada, sem amigos, no convívio físico da coisa, pessoal, porque tem pessoas que têm esse mesmo pensamento que ele queria e eles acabam ali nos 4chan, em qualquer comunidade fechada da internet, se identificando, sabe? É o único meio de contato deles. Então esse é o Doomer, um estilo de vida meio que Doomer, as coisas, sem romantismo, por favor, eu odeio essa merda, mas e eu entendo às vezes, sabe? Às vezes eu olho a sociedade numa questão pessimista e eu acho que pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se todos nós uma hora vamos morrer, sabe? Eu também não tenho um pensamento bem pessimista a respeito disso, mas não, sabe? Ficando por aqui então. Antes tinha dado até menos. É que eu não consegui nem postar. Agora acho que agora eu vou postar sem frescura isso. Deu falhas. Tinha dado 15 minutos o outro que eu gravei. Agora esse aqui deu quase 17 minutos aqui, né? Mas era isso, galera. Até qualquer hora aí. Bom fim de semana e